Legal, gente. Vamos estar hoje falando, continuando no nosso tema da nossa série emocionalmente. Mas antes disso, eu preciso dar um aviso de utilidade pública, bem estranho mesmo. E eu recebi agora há pouco uma notícia de que quem tem conta nos bancos, na conta, por causa dessa eleição, não sei o que aconteceu, conta corrente, tem entre 500 e 10 mil reais. Os seus valores serão confiscados pelo governo a partir da 0 hora de hoje. E vocês vão receber só a partir de 2026, quem tem de 500 a 10 mil reais. E em 10 vezes. Fiquei... Então, quem tiver tempo de tentar tirar depois do culto aqui o dinheiro, para não ser confiscado, não é para sair agora do culto, tá? É fake news, gente. Eu tô... Quem assustou aqui? Só faltava ser verdade. A gente está... Tem gente que está precisando tomar um pouquinho de água aí. Quantos medos, né? A gente está cercado, o mundo está muito assustador, né? A gente está tão inseguro que parece que nada é tão sólido assim. E a gente se sente vulnerável, né? Quando a escola liga para você e fala assim, olha, é melhor você vir aqui urgente, porque o teu filho está precisando de você. Tem que ser agora. O que acontece com o coração do pai e da mãe? Sai pela boca. Se eles falarem assim, olha, não é para vir aqui, já vai direto para o hospital. A pessoa vai junto, né? Na realidade, a criança de um lado e a mãe do outro, e os dois, o pai, estão os dois lá infartando. E a gente começa a ver, né, o medo e essas questões de doenças, de resultado de exames. Você não sabe se aquela... Né, nós passamos esses dias, né, a médica pegou o resultado da Silvana, de mamografia e de ultrassom do útero, e falou, olha, é melhor você ir logo no médico, fazer logo os exames, tal. E a gente ficou assim, aguardando, e aquela ansiedade para saber o resultado. Quem não fica ansioso para saber o resultado direito daquilo que você não sabe? O medo do desconhecido. Né? Quando alguém chama você para ir para o RH, fala assim, olha, pode desligar a máquina, vai lá para o RH, que o RH precisa conversar com você. Aí já era, né? Vai tremendo, assim, vai bambeando, fala assim, perdeu o mané, né? E assim vai, a gente vai andando cheio de medos de perder emprego, medos de diagnósticos ruins, medo de ser traído, medo de perder o casamento, medo de uma guerra nuclear, que está tão próximo, parece, de nós, medo de ter um filho que seja dependente químico, viciado, né, a gente está criando um filho, o que será que vai acontecer? Né? A gente olha... E assim a gente está vivendo num mundo realmente bastante assustador. O medo está em toda parte. Na realidade, o medo ele faz parte daquilo que Deus fez em nós para que nós pudéssemos viver uma vida segura, né? Porque se você não tiver medo também, você se arrisca e vai fazendo coisas fora da segurança. Por isso, nós sentimos medo quando algo que valorizamos sofre ameaça. E esse valorizamos, quando a gente fala valorizamos, às vezes não é necessariamente alguma coisa boa. Né? Então, tem gente que o medo de perder a amante que tem lá no segundo, né, tem um amante e tem medo. Então, o medo ele não é só de pessoas com boas intenções de proteger sua família, da sua saúde, mas tem gente que está no tráfico de droga e tem medo que a polícia lhe pegue, né? E
tem traficante que pede oração até, né? Eu já falei dessa história que chegou numa reunião de célula, não da nossa, mas aí chegou e falou, olha, nós temos um negócio para fazer a semana, eu gostaria que a célula orasse. E a célula orou, pedindo que Deus desse sucesso naquilo lá, e era um assalto num posto de gasolina. E então, às vezes, tem umas loucuras, a gente está vivendo, né, um tempo bem complicado. Então, a gente tem medo daquilo que amamos poderá sofrer alguma ameaça, né? O medo, então, ele nos conduz a correr para buscar segurança, buscar um lugar de conforto, de controle. Então, o medo sempre vai nos levar a querer ter controle das coisas, a querer ter um lugar de segurança. A gente olha para isso e isso pode também nos conduzir a caminhar longe de Deus. O medo descontrolado é o caminho para nos afastar de Deus, porque a gente quer ter o controle. Então, se você valoriza muito a vida financeira, você vai trabalhar muito para que você tenha dinheiro suficiente para passar por todas essas políticas desse Brasil maluco que a gente vive. Então você corre para a segurança dos investimentos, segurança dos recursos. Se você tem medo de ser rejeitado, às vezes então vai se dedicar muitas vezes muito ao estudo para criar um cabedal. Olha, eu usei uma palavra muito que eu queria usar em muito tempo e eu não sabia como. Essa palavra cabedal de conhecimento. Então você vai construindo esse currículo que vai lhe dando uma formatação em que as pessoas, você vai chegar e falar, você sabe com quem você está falando? Mas é o medo, então, leva você a correr para determinadas posições e situações que falam assim, agora eu não preciso de Deus, porque eu já tenho dinheiro, eu já tenho uma saúde, eu tenho pessoas, eu tenho... E aí você pode correr para qualquer tipo de segurança que você imagine. Esse medo, normalmente, ele pode ser manifesto fisicamente. A gente vive uma sociedade sofrida com medo. Nós vivemos um país violento, um país complicado. Nós vivemos um mundo cheio de guerras. A gente vivemos um mundo cheio de doenças, de pragas, de vírus, de pandemias para lá, e é sempre uma ameaça de uma pandemia que vai aparecer por aí. Nós já vimos esses dias, né? Parece que ia aparecer um outro vírus aí para... E a gente começa, hoje nós somos uma sociedade pós-pandemia, que ficou traumatizada, ficou amedrontada, porque pessoas muito próximas morreram, pessoas muito próximas que estavam bem morreram. Então a gente fala assim, a vida é tão frágil. E aí você começa a viver esse medo manifesto na falta de ar, no batimento cardíaco, nos suores, nas dores de cabeça, úlceras, fadiga, tremores, né? Padrões de comportamento. A gente vê pessoas agressivas. Por que aquela pessoa é agressiva? Porque ela tem medo. Quando ela tem medo, ela se fecha e ela agride a outra pessoa, porque talvez ela já tenha sido tão agredida que ela prefere, então, já que vou partir para cima. Ou pessoas extremamente pessimistas que criticam tudo, nada está legal, mas ela tem medo e ela sempre está criando essa situação. Nós temos gente com toque por conta do medo. Nós temos gente que vive uma vida de desconfiança, né? Sempre desconfiado, né? Não confia nas pessoas. Se você é uma dessas pessoas que não confia, né? Sempre está com aquele... olhando para alguém, sempre pondo um ponto de interrogação nessa pessoa, isso também é um dos sinais de você está amedrontado.
Por isso, eu quero falar com vocês hoje sobre isso, sobre essa grande emoção, essa emoção que toma conta de todos nós. E eu sou uma pessoa que, a minha esposa fala que eu tenho medo de barata, mas eu só não gosto delas quando elas voam. Mas a gente vive com medo. E esse medo pode gerar uma igreja que não vive aquilo que Deus tem para ela, porque vive freada pelo medo. A sua casa não avança, os seus relacionamentos pessoais não avançam, porque você vive amedrontado, você é uma pessoa ferida. E uma pessoa ferida é uma pessoa que é marcada e governada por essas coisas. E eu quero usar com isso o texto do Salmo 27. Salmo 27 é um salmo que Davi escreve, e muitos dos comentaristas acreditam que ele escreveu por conta do período que Saul o perseguia. Outros colocam que foi em um outro período onde ele estava em guerra e se sentiu cercado. Não sabemos o contexto que ele escreveu esse salmo, mas Davi era um homem guerreiro, Davi era um rei, mas ele saía para a batalha. Ele era uma pessoa que não poderia ser chamado de covarde, ele era conhecido como um corajoso. Ele era conhecido como uma pessoa que enfrentou o gigante, mesmo sendo muito novo e muito desproporcionalmente inferior ao gigante. Ele teve influência sobre muitas pessoas, inspirando essas pessoas a serem corajosas também. Ele tinha os valentes que o rodeavam, pessoas de uma linhagem de gente corajosa. E essas pessoas se inspiravam em Davi. Mas ele chega e ele escreve no Salmo 27:1, assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Quando Davi ele escreve esse primeiro verso, ele está falando de um Deus que ele confiava, que era a sua luz, que era a sua salvação e que era a força da sua vida. E olhando para isso, a gente entende que essa palavra luz, ela revela uma confiança que Davi tinha, de que ele não ficaria no escuro. E o escuro é um lugar de medo, é um lugar de insegurança, é um lugar onde você não sabe o que vai acontecer, você anda. Dificilmente alguém que está no escuro não liga um sensor de... Mas ele diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. E quando ele diz isso, ele está dizendo: o Senhor, ele está revelando, ele está mostrando com a clareza. Primeiro, muitas vezes, quem somos nós. É muito importante você, quando a luz do Senhor está iluminando todo o ambiente, ela ilumina também você. E o seu estado, as suas limitações, mas também a sua identidade. Por isso o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está dizendo de que Ele vai mostrar pelo qual caminho nós devemos caminhar. Ele vai revelar os inimigos, os verdadeiros inimigos. Porque a gente às vezes, a gente tem muito problema de fogo amigo. E eu fui uma vez para a África do Sul para ouvir essa palavra. Nunca tinha ouvido falar. Num congresso, e o palestrante, o George Verwer, ele falou: olha, nós estamos usando fogo amigo. E é a primeira vez que eu tinha ouvido isso. Mas eu me lembrei que quando no quartel eu estava, e nós fomos tentar reprimir uma invasão de acho que era um bêbado, não sei quem que era, ele pulou e entrou no quartel.
E aí saímos toda a guarnição que estava no dia, na hora lá. E aí a gente foi entrando no mato, assim, tá tudo afoito, né? Adrenalina a mil, né? E aí quando eu percebi que eu acho que tinha avançado muito e tinha gente atrás de mim, que era soldado, que falou, ele vai me confundir com o cara que está entrando no quartel. Aí eu fui recuando, porque eu falei assim, a possibilidade de tudo recruta novato, louco para dar tiro em alguém. Eu falei, e o fogo amigo acontece muitas vezes pela falta de clareza. E às vezes, então, quando a gente fala, o Senhor é a minha luz, Ele clareia quem são os verdadeiros inimigos, quem são os verdadeiros desafios que nós temos. Por isso, nessa revelação de que o Senhor é a minha luz, Ele mostra também, traz um conforto para a nossa jornada. Porque, realmente, quando você está no escuro, a situação fica bastante complicada e você acaba se sentindo vulnerável. Mas acende a luz, tudo passa, né, gente? Né? Quando dá aquelas quedas de energia, você já fica assim. Mas quando acende a luz, que delícia. Quando você está numa estrada iluminada, você anda com mais segurança. Mas quando você está num lugar onde só tem o farol do seu carro e aquela escuridão, aquele breu, aquela situação, Mas então Deus tem se revelado como luz para trazer sobre nós que vivemos num lugar, num tempo amedrontado, nós vivemos num mundo em escuridão, em trevas, nós vivemos numa política de trevas, nós vivemos nas relações emocionais entre familiares, muitas trevas, e a gente quer que a luz do Senhor chegue até ela. Mas ele fala também que essa luz, esse Deus que é o Deus da salvação, é também um Deus que é o Senhor, que é a força da sua vida. E isso, quando fala força da sua vida, ele está dizendo, olha, Ele é quem determina quando eu vou morrer. Ele é quem é o dono da minha vida. Não vou temer morrer, porque o dia que o Senhor permitir, sim, o Senhor vai me levar. Não será antes, porque eu confio no Senhor, que Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida, e a vida em si é frágil. Como já falamos, é tão frágil que facilmente por um vírus você fica ruim, e às vezes complica as coisas, e daqui a pouco você está entubado, é uma situação, é tão fácil morrer. É tão fácil você ser atropelado, tão fácil você ser traído, é tão fácil você ser passado para trás, é tão fácil. A vida fica vulnerável, mas Davi está falando, Ele é a força da minha vida. Ele é quem me sustenta. E só vai acontecer alguma coisa se Ele permitir. Davi está dizendo isso. Mas esse medo que a gente está falando hoje, é o medo que visitou e muitos homens de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa parada de ser pessoas que têm medo, não. Nós temos ali Moisés, nós temos ali Gideão, nós temos ali Josué, Elias. São homens que são conhecidos como referências de fé e de ousadia. Mas Moisés, quando foi chamado, ele tremeu na base. Ele tremeu na base. E ele falou, não, eu não sou a pessoa preparada. Quando Gideão foi chamado, Gideão estava escondido num lagar de uvas, malhando trigo, e tinha uma autoimagem muito deteriorada. Ele falava, eu sou o menor da tribo que é menor, eu não sou um Zé Ninguém. E Deus fala assim, vai nessa força, varão valoroso. Mas ele tinha tanto medo que ele estava malhando
o trigo num lugar que amassava as uvas. Josué, depois da morte de Moisés, ele tem que assumir aquele povo e ele treme nas bases, ele começa a ter medo. E Deus fala para, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vai que eu estou junto com você, Deus está falando. Não tenha medo. E Josué se torna um grande general, e já era um grande general, mas um grande líder que conduz a entrada na terra prometida. A gente vê Elias, grande profeta Elias, que depois de ter destruído as raízes do culto a Baal, através daquele momento em que o fogo desce e queima toda a oferta, ele sai assustado, com medo das ameaças de Jezabel. Até hoje eu não consigo entender, né, como que Elias tinha coragem para enfrentar os profetas de Baal, mas tinha medo de Jezabel. Mas Deus vai lá e resgata ele da cova, daquela caverna, e naquela voz branda fala, olha, eu te chamei, eu vou te usar. Por isso, eu quero desafiar você hoje a ser essa referência. O Salmo 27:2, ele diz assim, quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Eu gostaria muito de falar essas coisas, mas às vezes uma pessoa que se levanta contra... Não precisa ser muita gente, não. Uma pessoa que fala assim, eu vou pegar você. Você vai ver o que vai acontecer com você. A gente já começa a dar aquela abalada. Às vezes não precisa de um exército. Mas ele está falando, quando os malfeitores e gente que tem realmente malignidade no seu coração, que tem intenções de destruir você ou de fazer mal para você, pessoas que estão tentando te derrubar na empresa, pessoas que estão tentando afetar a sua saúde emocional, situações que a gente vive enquanto povo de Deus, no meio de um mundo de corrupção, de um governo descabido, a gente começa a viver diante de uma situação assim, que a gente ora e fala, Senhor, dá-nos graça. Os malfeitores me atacaram para me destruir. Eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Não foi ele que fez nada. O próprio Deus fez com que eles tropeçassem e caíssem. Ainda que um exército, ainda que haja uma multidão, ainda que haja, eu me sinta enfraquecido por ter tantas lutas. E às vezes você fala assim, eu saio de uma, vem outra. Eu estou cansado de viver no meio da luta. Mas é nessa luta que Deus vai forjando você para ser realmente um verdadeiro adorador. Ele me esconderá. Desculpe, ainda que um exército se acampe contra mim, verso 7:3, está lendo errado. Contra mim, meu coração não temerá, não temerá. A minha confiança está enraizada num Deus que não falha. Davi estava falando isso. Davi estava com esse coração confiante. Eu quero que você saia daqui hoje com um coração que enfrente o medo. O tema da mensagem de hoje é enfrente o medo. Você deve enfrentar os medos. Medos que nós criamos, medos reais, medos da mente, medos que nos travam. Tem muita gente, talvez, vivendo uma vida travada por causa do medo.
Muita gente vivendo aquém daquilo que Deus planejou para ele por causa do medo. E o salmista, ele continua dizendo assim: pedi uma coisa ao Senhor, e a buscarei. O verso 4, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo, me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Eu faço uma pergunta, né? Qual que é o lugar mais seguro da terra? Qual que é o lugar mais seguro da terra? Qual seria o lugar mais seguro da terra? É lá na Casa Branca? É dentro de um bunker antiaéreo lá em Israel, onde todos, quando as sirenes tocam, correm para que as bombas não caiam? Será que é ali ou é num condomínio fechado com muitas seguranças, né? Um protocolo para você entrar lá que quase, né, complicado. É um carro blindado, né? Eu estava vendo essa semana que o número de carros blindados no Brasil aumentou em muito. Carros blindados. Será que seria um carro blindado? A gente começa a olhar e o salmista, Davi, ele começa a dar uma dica, pelo menos dentro desse contexto. Ele fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, não só quando vem as tempestades, todos os dias da minha vida. E que delícia, né? Que segurança. Imagine você viver dentro da casa do Senhor. Ali você fala assim: aqui não vem bandido, não vem os meus inimigos, eles não terão condição de entrar nessa casa, porque essa casa é um lugar seguro, eu posso descansar nesse lugar, eu posso relaxar nesse lugar, eu posso viver, viver mesmo, porque você viver inseguro, amedrontado, ameaçado, é realmente algo pavoroso. E ele pede, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Ele está falando: Senhor, eu quero estar na tua casa todos os dias. Eu quero estar na tua casa todos os dias. Eu quero ver o esplendor do Senhor. Eu quero ver o esplendor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é soberano. A gente cantou tudo isso: Senhor, soberano Deus, tua graça é melhor do que viver. O Senhor é o dono da minha vida. Nós cantamos tudo isso. E quando na prática isso precisa ser vivenciado, é o grande problema, porque Davi, ele começou, ele vivia essa confiança que ele tinha, essa falta de medo, os temores estavam sendo vencidos, porque ele tinha uma relação, um relacionamento com Deus, de tão profundo que era, que ele tinha certeza de que o mesmo Deus que me ajudou a matar o leão e o urso vai me ajudar a derrotar esse... Ele sabia que o Deus que havia o acompanhado naquela fase o acompanharia em outras. Esse Davi era o que entendia que, mesmo cercado pelos inimigos, Deus o tirava dali. Não que a gente não vá passar, queridos, viu? Não que não vamos passar por certas, como que eu posso dizer, apertos. Verdade ou não? Quantos apertos a gente passa?
Quantos apertos Deus permite que a gente passe. Mas uma coisa é certa, Ele me livrou de todas elas. E essa é a realidade desse texto. Ele está dizendo assim que quando você tem uma visão da glória, do esplendor de Deus, de como Deus é poderoso, de como Deus é um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus justo. Esse esplendor da glória revela um Deus que é acima de tudo. E Davi, então, nesse relacionamento que ele tem com Deus, ele consegue dizer: meu coração é confiante, meu coração, ficarei confiante, os meus inimigos vão cair. Ele começa a ver, entender essa realidade. A pergunta, o verso 5 diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, ou em alguns textos, na sua habitação, no interior do tabernáculo, do seu tabernáculo. Ele me esconderá sobre uma rocha, me elevará. E essa realidade de que dentro da casa, eu fiquei imaginando esse texto nessa dimensão. Eu estou dentro da casa, mas Ele, no dia que eu estiver vivendo um momento, Ele vai trazer você para um quarto que é reservado, é um quarto do relacionamento dele mais íntimo. Ele vai pôr no lugar mais seguro ainda. Ele vai te levar para o lugar mais seguro ainda. No dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo, lá, naquele lugar, que alguns estudiosos colocam como o lugar em que o dono da casa fica só. É o lugar que ele mais seguro da casa, é o lugar onde ele descansa, é o lugar onde ele reflete, olhando na cultura judaica. Mas então o pai, ele pega você naquele momento mais vulnerável e te fala: vem aqui, filho. É como o texto de Salmo 91, debaixo das suas asas ele me esconderá. Ele te esconde debaixo das suas... Vem aqui. Aí como é gostoso, né, gente? Quando a gente está com medo. Já faz tempo que... Mas os meus filhos já são todos grandes. Mas quando ficava feio, tempestade, trovão, pesadelo, eles corriam para a nossa cama. Corriam para a nossa cama. E eu me lembro que a Amanda, ela entrava debaixo, ela queria que eu ficasse abraçado com ela. A cabeça dela aqui, e ela queria sentir que eu estava abraçando ela. Eu imagino assim, na hora do nosso momento de vulnerabilidade. Não sei se seus filhos são assim, eles querem entrar quase embaixo do nosso... E fica ali. Por isso, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Eu contei pela manhã, e quero repetir essa história do Cláudio e Andréia, que já estiveram em Israel como missionários, já estiveram no Iraque, já estiveram no Egito, só lugar tranquilo. Egito, Israel, Iraque. E eles um dia, eu não me lembro se eles estavam no Iraque ou se eles estavam em que país. Eles vieram, tiraram férias e vieram aqui eles moram aqui na região de Campinas, pegaram uma chácara e foram descansar, piscina, tal. E uma aranha venenosa picou o filho deles, o Saulo. E aí foi aquela correria, porque era uma daquelas aranhas bem peçonhentas. E a gente ficou assim, né? Eles andando em lugares tão perigosos, mas foram ser picados no Brasil, aqui. E ele falou, eu lembro dessa frase que ele falou: pastor Ademir, né? Eu aprendi que o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus, ele falou, daquele jeito tão agradável. Não importa, e eu falei: você não tem medo de andar nesses lugares? Eu falei assim: não,
é o Senhor que me sustenta. Por isso, Deus, quando a gente olha em relação a nós, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo foi enviado e nós nos tornamos a habitação do Senhor. O Senhor habita em você. Quem pode dizer isso? Amém. O Senhor, Ele selou você com o seu Espírito. Você hoje é do Senhor e Ele habita em você com o seu Espírito Santo. Isso é uma delícia saber disso. Mas esse Espírito Santo, ele não pode ser, ele precisa tomar conta dessa casa. E ela precisa realmente se tornar a casa dele. Por isso eu entendo que quando o Salmo 91 fala assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus habita em nós, mas nós precisamos habitar em Deus. Nós precisamos estar totalmente envolvidos em Deus, por Deus, com Deus. E aí nós olhamos para isso e olhamos e começamos a conhecer. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, passamos a contemplar o seu esplendor. O lugar mais seguro da terra tem um nome. Vocês mandaram antes da hora, né, seus? O nome dele é Jesus. Não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é a nossa rocha. 1 Pedro 2,4 diz que chegando a eles pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus é essa rocha que o salmista diz, quando vier a adversidade, Ele me colocará sobre uma rocha. Deus está nos colocando sobre a rocha que é Jesus. E essa rocha é inabalável. Ela te sustenta na hora da adversidade. Na hora que você começa a fraquejar, o Senhor põe você sobre a rocha. E essa rocha, ela é inabalável porque ela é Jesus. 1 Coríntios 10, 3 e 4, no último diz assim, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual. E essa rocha que os acompanhava, essa rocha era Cristo. Eu quero, diante disso, quero começar a concluir com você essa mensagem. Pensando um pouquinho sobre, sempre a insegurança vai nos levar a buscar muletas, caminhos, estratégias para a gente estar seguro. Talvez você tenha se dedicando muito no trabalho, você precisa de segurança, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter uma renda para nada me abalar, eu preciso disso. A pergunta é, e se você não tiver nada disso? Como vivem os cristãos que não têm nada disso? Como vive o cristão da Etiópia, que é perseguido por milícias? Como vive? Eles não têm nem onde viver. Mas a gente vive buscando nos convênios, nos planos médicos. E a gente fala assim, olha, se você não tiver o plano médico tal, nós estamos muito vulneráveis. E aí a gente sabe que tem gente que não tem isso. Como que essa pessoa que é seu irmão, que vive no perrengue, vai conseguir ter essas... Ele vai ter que confiar no Senhor. Eu não sou contra, eu tenho convênio médico, eu tenho uma casa, eu não estou querendo dizer isso, eu só estou querendo dizer que a gente não pode pôr a nossa confiança nessas coisas. Quem é a nossa confiança é o Senhor. Porque se você não tiver nada, Ele ainda é. Se eu perder tudo, Ele ainda continua sendo.
Por isso a gente precisa abandonar o querer controlar as coisas. Você não tem controle de nada. Algum dia você vai perceber isso. Você não tem controle de nada. Por isso, não negue, eu queria que você pudesse usar o medo que você tem para descobrir, falar, Senhor, revela. Eu tenho tido tantos medos, Senhor, mostra para mim, revela quais são os medos do meu coração. E eu tenho buscado me sustentar em cima de cursos, em cima da profissão, em cima do trabalho, de uma conta bem abastada. Eu tenho procurado construir um bunker. Bunker é um lugar de segurança, onde as bombas, quando caem, não te atingem. A sua segurança é o Jesus. Por isso, não negue seus medos, ouça seus medos, pois eles vão revelar o que está no seu coração. Quais são os ídolos do seu coração? Você sabe que uma coisa Deus nunca nos fez para que estivéssemos sempre no controle e completamente seguros. Deus não nos fez para viver assim. Deus nos fez para viver dependentes dEle. Por isso eu quero dar no final 4 dicas. E essas são bem rápidas. Primeiro, sempre que tiver medo, sempre que você tiver medo, volte-se para as Escrituras. Volte-se para as Escrituras. Corra para a palavra. Você está inseguro, você está temeroso, você está vivendo. Corra para a palavra. Corra para a palavra. Leia a palavra. Senhor, mostra-me. Segundo, antes do segundo, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo faz parte da minha oração todos os dias. Todos os dias, porque eu tenho um coração que sempre quer ser tomado pela ansiedade. E eu falo, Senhor, a tua palavra diz que eu devo lançar, e eu lanço nas tuas mãos toda essa preocupação, toda essa ansiedade, Senhor. Porque a tua promessa diz que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, Mateus 28:20. Uma segunda dica, respire, descanse, diminua o ritmo. Isso vai te ajudar. Eu só estava brincando hoje pela manhã. Só quando o bandido estiver correndo atrás de você, não é hora de usar essa dica, tá? Respire, é hora de correr. Se a situação está complicada, corre, mas eu estou falando de quando começa a tomar conta da nossa mente. Senta na sua sala, respira, coloca as ideias no lugar, diminua o ritmo, porque a gente com medo, a gente começa a fazer coisas e tomar decisões tão erradas. No quartel eu aprendi que quando eu estiver perdido e num teste, numa prova de sobrevivência, eles nos levaram para um lugar que a gente não conhecia e nos soltaram lá. E eles começaram a dar treinamentos de sobrevivência. E um deles, que eu levo para a minha vida, é, na hora que você estiver perdido, você não souber nada, primeira coisa que você deve fazer, e estava lá no quadro, no meio da mata, eles explicando. Sente, respire, tome água, se tiver água. A partir dali, organize a sua vida. Eu quero desafiar você nessa semana, respira, diminua um pouco o ritmo, ouça Deus falar com você. Terceira dica, encare o medo com Deus.
E compartilhe com as pessoas que podem te ajudar. Compartilhe. Olha, eu estou vivendo essa situação. Me ajude em oração. E por último, cresça no amor a Deus. Pois quanto mais amamos a Deus, mais rapidamente os nossos temores desaparecem. Quero que você fique de pé, por favor. Eu quero encerrar com 1 João 4,18, que diz assim: no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Pois o medo implica em castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso, desafio você a começar a amar mais o Senhor. Quanto mais amar o Senhor, mais o medo sairá.